Deixa eu abrir aqui uma imagem. Pronto, abri essa fotomontagem. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer um recorte aqui, utilizando. Repara só, olha, essa imagem aqui, o tamanho dela é esse aqui. Essa é uma fotomontagem que eu fiz. Você repara que aqui o recorte tá legal, né? Esse é o tamanho da imagem quando você vai imprimir. Quando eu coloco 100% aqui, é o tamanho dela na impressão. Então você pode ver que essa gaiola eu recortei ela toda e você não vê pixel aqui saindo e tal. Mas se eu aproximar, você está vendo que essa imagem aqui, como o recorte foi bem feito, o fundo dessa imagem aqui é de um lugar diferente. Essa gaiola era uma gaiola que era toda branca, que era só a gaiola. Então eu coloquei essa personagem aqui dentro, que é a cabeça de um animal, que eu gosto de colocar. Essa imagem está fundindo com essa. Quando a imagem é cortada dentro de um software desse, né, de um programa desse bitmap, essa fundição que está acontecendo aqui, ó, não acontece direito. Eu vou cortar uma imagem para você ver o que acontece. Deixa eu ver o que eu corto aqui. Eu vou cortar o olho. Eu vou usar até essa ferramenta aqui, ó, que é uma ferramenta que é vetorial. Só que você vai ver o que acontece quando eu corto essa imagem aqui. Mesmo ela sendo vetorial, ela é uma ferramenta vetorial dentro de um programa bitmap. Então, não vai sair uma imagem aí vetorial. Repare que para usar essa ferramenta aqui, ó, deixa eu desfazer esses traços aqui para você ver como é que eu faço. Eu escolhi aqui esse vetorial, aí eu aperto aqui onde eu quero começar o recorte. Apertei e ficou um quadradinho ali. Agora eu apertei em outro lugar, seguro o mouse, ó, e vou puxando esse ângulo aqui, ó. Você percebe que eu estou tentando contornar aqui, ó, o olho, né? Essa parte preta aqui. Se eu for tentar vir aqui para baixo, esse ângulo aqui vai interferir. Ó, o que vai acontecer? Tá vendo? Ele vai lá em cima. Deixa eu desfazer aqui, Ctrl Z. Então, quando acontece isso, quando eu faço uma curva, essa parte aqui de puxar, isso aqui é uma parte que eu puxo, tá vendo? Essa parte de puxar fica aqui, ó. Por exemplo, eu vou puxar aqui, ele vai mexer, vai interferir nessa parte aqui. Essa parte que eu vou recortar. Essa parte é como se fosse a tesoura. Então, deixei aqui. Essa aqui eu não quero que venha para cá, senão vai ficar torto. Então, eu venho até aqui, nesse ponto onde eu deixei, tá vendo? Agora, daqui eu consigo colocar o ponto aqui e, ó, contornar legal. Aqui é a mesma coisa, puxo para cá, de volta. Quando a imagem não é retinha, é uma imagem assim orgânica, que tem esse movimento, o ideal é você fazer dessa forma. Aí vem aqui, ó, mais uma vez, coloquei aqui. Eu não estou tendo muita preocupação aqui com fazer um recorte perfeito, é para você entender como é que funciona a ferramenta, tá? Quando chegar aqui no final, ó, eu vou apertar aqui o Ctrl, tá vendo? Ó? Olha o que acontece. Quando eu boto aqui, eu tenho como se fosse uma cruz, né? Quando eu boto em cima aqui e aperto o Ctrl, ficam duas rodinhas uma em cima da outra. Significa que eu vou fechar esse traço aí. Aí cliquei em cima, fechei. Agora eu vou apertar a tecla Enter. Tá selecionado. Só na seleção aqui você já consegue ver, ó, os pixels, tá vendo? Porque essa cor do olho não é uma cor totalmente igual. Ele tenta criar aqui, ó, tá vendo? Tipo uma escadinha. Olha o contorno que eu queria, que fosse reta assim, ó. Esse contorno é o que eu queria, mas olha o contorno que ele pegou. Agora deixa eu salvar, fazer aqui, ó, um Ctrl C, copiei essa imagem. Eu vou colar essa imagem em outro lugar, fazer um Ctrl V aqui mesmo. Repara que abriu aqui, ó, uma seleção flutuante. Eu vou clicar aqui, ó, nessa camada aqui para criar uma camada nova. Criei uma camada. Agora, ó, eu vou fechar essa camada de baixo. Deixa eu reduzir aqui para a gente ver melhor. Eu vou fechar essa camada aqui. A gente não vai conseguir mais ver a camada e vou criar uma nova camada acima dessa aqui. Ok. Criei uma camada transparente. Eu vou colocar uma camada aqui de uma cor vermelha. Acho que o vermelho vai ser legal para mostrar. Ok, vem aqui num balde de tinta. Vem aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó. É sempre bom escrever quando você está fazendo fotomontagem, que você usa muitas camadas ou usa duas, três. É bom você sempre botar o nome da camada para depois você não se perder e não saber onde é que está. E você depois em outras aulas eu vou explicar para você por que usar camadas, como é que você usa camadas, enfim. Você vai entender tudo sobre camada, tá bom? Então você escreve aqui, eu vou escrever aqui fundo. Escrevi fundo, aperto a tecla Enter, já salvei, já está escrito fundo ali. Aqui para mim eu já estou vendo, talvez você não consiga ver, mas eu estou vendo o olho. Olha só, quando eu aproximo, repara uma coisa aqui que é importante também você prestar atenção nisso. Quando essa camada aqui do GIMP está cinza, é que significa que essa camada está ativa, esse cinza mais escuro. Então eu quero mudar a cor do fundo, eu quero colocar o fundo com uma cor. Então eu peguei aqui, ó, selecionei o fundo, venho aqui no balde de tinta e vou jogar tinta aqui, ó. Joguei tinta. Aqui você já repara, olha só como é que tá esse olho aqui em volta, ó. Tá vendo? Você consegue perceber isso? Esse pixel aqui, ó, é da imagem, mas você vê que ele é meio avermelhado. Por quê? Porque ele tem uma certa transparência, entendeu? Então é isso que acontece quando você recorta uma imagem. É claro que essa imagem, ó, na hora de imprimir, ela vai ficar desse tamanho aqui. Mas se você der uma reparada, por exemplo, eu já estou conseguindo reparar aqui que ela não tá se conectando legal com esse fundo vermelho. É claro que é um fundo chamativo, eu fiz isso de propósito, exatamente para a gente poder verificar isso, mas a gente percebe que, ó, tá vendo? Às vezes tem imagem que você recorta desse tamanho e ela fica com
muita textura às vezes se você não souber fazer o recorte. Então essa ferramenta, é por isso que eu não aconselho o uso da ferramenta Bitmap para recortar a imagem. Para aumentar o tamanho e fazer algumas coisas, mudar a cor, é excelente. Para fazer todo o resto do trabalho de fotomontagem, é excelente essa ferramenta. Mas na hora de recortar a imagem, não vale muito a pena. Agora eu vou mostrar a mesma coisa que eu fiz aqui dentro do Inkscape para você ver a diferença. Então vamos lá, dar um pulo no Inkscape. Deixa eu fechar isso aqui. Estou dentro do Inkscape agora. Vamos ver a mesma coisa aqui dentro do Inkscape. Deixa eu trazer uma imagem aqui para dentro. Para trazer uma imagem aqui para dentro do Inkscape é bem fácil. Você tem aqui essas duas ferramentas, né, importar e exportar. Clica em importar. Eu vou trazer aquela mesma imagem. Este PC, vem aqui dentro do tá aqui em imagens, aqui, acho que era o 3, né? Isso, abrir. Ele vai me perguntar aqui se eu quero embutir a imagem, se tiver letras, enfim. É só botar OK aqui, clicar em OK, pronto, trouxe a imagem aqui para dentro. Deixa eu dar um zoom aqui na imagem. É o seguinte, essa imagem que você está vendo aqui é uma imagem que já foi processada. Então eu estou aproximando ela tá perdendo qualidade. Por quê? Porque ela já foi processada. Então uma coisa que você tem que ter em mente também é processar o mínimo possível a imagem. Depois eu vou falar sobre isso, mas você tem que ter sempre isso em mente. Já guarda isso aí, já memoriza isso, já anota aí no bloco de notas que nem eu falei, né? Processar o mínimo possível a imagem. Para isso você já tem que saber o que você quer fazer antes de começar a fazer a imagem, tá? Porque se você não sabe o que você está fazendo, você vai e começa a fazer, aí você fala, a imagem está pronta, é isso que eu quero fazer. Aí no meio do caminho fala, não, mas eu quero fazer mais tal coisa. Aí você começa a processar demais essa imagem, ela vai perdendo qualidade. Ela ainda tem um pouco de qualidade aqui, mas o tamanho exato dela não é esse, né? Eu tô aqui, ó, quase que 1000 vezes o tamanho da imagem que seria impressa. Então é claro que ela vai perder qualidade, né? Mas então vamos lá. Eu vou usar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta que a gente usa para fazer os recortes de fotomontagem. Então essa ferramenta que você está vendo agora, Inkscape, é a ferramenta que eu uso para fazer todos os meus recortes e para fazer a composição. Então todo o trabalho de mudança de cor, tipo a pessoa está com um braço numa posição, eu quero pegar esse braço e colocar em outra posição. Então eu posso recortar esse braço, eu tiro o pulso, eu tiro várias partes do braço, mudo a posição desse braço para uma outra posição que eu quero, ou às vezes pego o braço de uma outra pessoa para poder dar o movimento que eu quero, que às vezes uma imagem só você não consegue dar o movimento que você quer. Então eu pego essa imagem, esse processo todo eu faço dentro do GIMP, porque o GIMP me dá a possibilidade de botar, por exemplo, dois braços aqui, que essa pele tem uma textura um pouco diferente dessa, dentro do GIMP eu consigo igualar a textura dessas peles, né? Não vai ficar um braço tipo de Frankenstein, né? O pulso de uma cor, o braço de outra, o tamanho. Então eu faço essa parte toda dentro do GIMP. Depois que eu faço esse processo, eu jogo tudo isso que já foi processado dentro do Inkscape e começo a fazer o trabalho de recorte e de composição. Então essa ferramenta que eu vou mostrar para você é a ferramenta de recorte, tá? Que é a caneta Bezier. Se você apertar a letra B, vai aparecer aqui, mas eu não vou ficar falando dos atalhos aqui do teclado, porque eu não consegui usar atalho. Você começa a aprender atalho depois que você já está treinando muito, por exemplo. Agora eu uso muito atalho, mas não é uma coisa que você tem que memorizar. Eu perdi muito tempo querendo aprender os atalhos em vez de me focar no que era importante. Então, para você que está começando, o atalho não é importante. O importante é você entender o que eu estou dizendo, o que você vai fazer, como é que recorta uma imagem. Isso é importante. Agora, o atalho, essas coisas depois você pega. Isso com o tempo você vai pegando. E eu mesmo, eu criei vários atalhos. Eu crio os meus atalhos, entendeu? Porque tem atalho que fica mais prático para sua cabeça, que muitos atalhos são em inglês. Então você aperta uma letra você aperta, por exemplo, o Ctrl com uma letra que seria o inicial de fazer um tal movimento, né? Por exemplo, horizontal. Quando você quer mover a imagem na horizontal, se eu não me engano é isso. É o Ctrl e o H. E aí você vai fazendo essa imagem se mover na horizontal. Só que aí você acaba fazendo, por exemplo, eu para recortar minha imagem, eu aperto o Ctrl e T, que é a tesoura. Então quando eu concluo o contorno da imagem, eu aperto o Ctrl T, essa imagem é recortada para mim. Mas isso também é o que eu falei. Não é uma coisa que você tem que se preocupar agora não, tá? Então aqui, ó, eu tenho essa ferramenta que se chama caneta Bezier e é ela que a gente usa o tempo inteiro aqui no GIMP, no Inkscape para fazer o recorte. Vou mostrar pra você como é que você recorta. Olha, o ideal quando você for recortar uma imagem é que você aproxime bastante essa imagem. Então eu gosto de aproximar aí o máximo. Primeiro eu já vejo a imagem. Essa imagem é o olho e tal. Já tenho uma ideia do que eu vou recortar. Aí eu aproximo e já tenho essa base aqui e vou começar a fazer o recorte. É igual o que a gente fez no GIMP. Coloquei um ponto aqui, vou colocar, ó, se eu colocar aqui, repara que tem uma curvatura aqui, né? Eu posso colocar aqui na parte mais alta da curva e ir puxando, ó, com o botão apertado eu vou puxando até que essa linha que está vermelha contorne ali o preto do olho. Da mesma forma que o GIMP, tá vendo? Essa ferramenta, ela faz uma curva que eu não quero. Quando você inclina assim, ela cria uma curva que você não quer. Aqui eu não consigo segurar, ó, essa parte aqui, ó, da ferramenta para mover a aba. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar
apertar a tecla Enter, tá vendo? Tem até cor aqui, eu vou fazer aqui uma modificação para você entender também, ó. Eu tô aqui, ó, eu vou tirar o preenchimento, vai sumir esse azul, vou aqui, ó, em pintura de traço e vou colocar uma cor no traço, tá vendo? O traço tá muito grosso, eu vou reduzir esse traço aqui, ó, em estilo de traço. Vou colocar aqui com 100, botar 100 que fica bem fininha, tá vendo? Já tá do jeito que eu quero. Só que aí o marrom tá legal, eu podia mudar isso aqui, ó, para mudar para linha, eu quero, por exemplo, se eu apertar aqui o amarelo, vai aparecer aquele, como se tivesse aquele azul ali, ó, vai aparecer agora, ó, tá vendo? Por quê? Porque isso aí é como se eu estivesse usando o preenchimento. Eu não quero o preenchimento, eu quero só o contorno. Então vamos lá em preenchimento aqui, ó, vou tirar, apertei aqui, ó, some o preenchimento. Para escolher direto aqui, ó, sem precisar usar aqui, eu posso simplesmente clicar aqui em amarelo, que é a cor que eu quero, e segurar a tecla Shift e apertar em amarelo. Quando eu seguro o Shift, eu escolho a cor pro contorno. Então eu tô aqui com a ferramenta, vou clicar aqui, ó, para continuar onde eu estava. Eu fiz isso, eu apertei a tecla Enter só para poder, ó, só para voltar aqui no tempo. Já liguei ali, fiz isso, tá vendo? Por que eu tinha feito esse movimento? Eu queria tirar essas duas coisas aqui, ó, essas abas aqui, elas me auxiliam a esticar o traço. Só que às vezes esse traço ele não fica na posição certa, então eu tenho que apertar a tecla Enter e voltar ali para o traço para contornar certinho. Então essas são as técnicazinhas que parecem bobas, mas que fazem toda a diferença na hora de você recortar uma imagem. Aqui você vê que de novo, ó, ela não está seguindo direitinho a imagem, a curvatura dela não é essa curvatura que está ficando aqui no vermelho, então eu vou apertar o Enter aqui e vou daqui, ó, de novo, tá vendo? Ficou verdinho aqui, ó, significa que eu vou clicar ali dentro, ó, vou dar continuidade nesse traço. Cliquei aqui, ó, agora vou colocar aqui onde eu quero e vou puxar. Então você repara que eu vou aqui, ó, controlando o que eu quero, o que eu não quero. E é mais ou menos isso que você vai fazer, tá vendo? Ó, o contorno ficou do jeitinho que eu queria. Se você tiver algum problema na hora do contorno, você pode apertar também essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta editor de nós. Você segura aqui, ó, se eu segurar nesse amarelo aqui, ó, eu consigo mexer, fazer ele mexer. Se eu segurar aqui, ó, nesse vermelho, nesses quadradinhos, as alças aparecem, ó, essas alcinhas aqui, eu consigo mexer na alça. Então aqui eu já fiz o contorno, tá? Deixa eu minimizar agora aqui. Uma coisa para você entender também. Repara que quando eu for cortar essa imagem, eu preciso selecionar esse contorno amarelo. Eu vou botar todo amarelo aqui, pra gente ver mais fácil. Então, esse contorno amarelo é o que eu quero cortar. Eu quero cortar esse olho. Então, eu tenho que criar esse contorno aqui para ele, para tirar o olho. Vamos ver como é que eu tiro o olho. Deixa eu minimizar aqui, ó. Só para você ter uma ideia do que eu vou explicar aqui. Quando eu vou cortar esse olho daqui, eu tenho que selecionar tanto a imagem quanto esse contorno que eu fiz agora, esse amarelo aqui. Então os dois têm que estar selecionados. Você pode minimizar assim a imagem e usar essa ferramenta aqui, ó, do lado de fora e selecionar, que aí você selecionou as duas coisas. Ou você pode fazer o seguinte, deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Só tem essa imagem no caso aqui, tá? Então eu posso selecionar aqui o amarelo, tá vendo? Ficou selecionado aqui. Um monte de setinha tá mostrando que ela está selecionada. E aqui já aparece, ó, a cor amarela que está sendo usada aqui. Se eu mudar aqui para verde, ó, ele muda aqui também. Enfim, deixa em amarelo aqui só para que é o que a gente está fazendo. Agora eu vou segurar a tecla Shift e vou clicar em cima da foto, da imagem que eu estou recortando, que eu quero recortar. O que acontece? Eu selecionei as duas coisas agora. Está selecionado tanto o olho quanto a imagem. Na hora de cortar, eu venho aqui, ó, venho aqui em objeto, tá? E recortar. Repara aqui, ó, que já é aquele comando que eu coloquei, eu falei que eu criei, tá vendo? Ctrl com T para cortar. Mas ele geralmente ele não tem. Então você clica aqui em cima, ó, pronto. Tá vendo? A imagem desapareceu, mas o olho tá aqui, ó. Deixa eu só aproximar aqui, dar o zoom. Agora, olha a diferença do recorte. Você lembra do recorte ali do GIMP? Que isso aqui tava todo, né? Ou seja, olha a perfeição. É como se eu tivesse cortado com uma tesoura. Então a diferença que eu costumo falar pros alunos, para entender de forma mais simples, é assim, imagina que eu fosse cortar duas imagens iguais, uma no formato bitmap e outra no formato Inkscape. Na ferramenta bitmap, eu cortaria com a mão. Então imagina você pegar uma pessoa, uma mulher com cabelo esvoaçante, você vai cortar ela com a mão. Quer dizer, quando você for recortar isso com a mão, vai ficar cheio de pedacinho da foto, né, do que estava no fundo da foto. Ou você vai arrancar pedaços do cabelo, porque você não tem tanto controle com a mão. Já na ferramenta Inkscape, o corte é como se você cortasse com uma tesoura, ou seja, é o que você está vendo aqui. Você vê que está desfocada a imagem porque é o que eu falei, essa imagem já foi muito processada, esse tamanho dela também agora tá quase 2.000 vezes maior. Tá aqui, ó, 1945% do tamanho, ou seja, ela tá 1.000 vezes maior do que ela deveria estar. Então é claro que ela vai perder qualidade, né? Não tem como, né? Só se fosse uma imagem com uma qualidade maior. Essa imagem tinha uma qualidade boa quando eu fiz o processo dela, eu processei essa imagem, eu imprimi essa imagem, né? Eu salvei essa imagem no formato para poder utilizar dentro
na internet de um determinado tamanho. Por exemplo, essa imagem aqui, ela já tem o tamanho para impressão. Não é essa que está aqui, porque aqui já é uma imagem que eu mandei para a internet. Mas eu tenho um arquivo dela que tem um tamanho, que é um tamanho A3, que é para impressão. Então, se eu quero imprimir, ela vai imprimir em A3. Como eu fiz essa imagem em A3, se eu esticar ela para A4, ela talvez não fique muito boa. Não é que vai ficar ruim, mas não fica tão perfeita quanto ficaria. Eu consigo até chegar num A2 aí, mas eu não consigo esticar muito essa imagem. Então, quando você for fazer uma imagem, tem que ter em mente, o que eu vou fazer com essa imagem? Será que eu vou precisar dessa imagem no futuro para ela ficar maior ainda? Então, você tem que pensar nisso tudo antes de criar a imagem. E é claro que eu vou estar mostrando isso para você, como é que você faz isso da melhor forma. Não se preocupa com isso agora não. O que você tem que se preocupar aqui é o que eu estou mostrando aqui para você. Então, você viu a forma gritante que é uma ferramenta da outra? Quer dizer, dentro do GIMP ali, você tinha... É que eu já joguei fora, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não joguei não. Tá aqui, ó. Olha só. Ainda bem que eu não joguei fora. Olha a diferença. É o mesmo olho, entendeu? É o mesmo olho, mas olha a diferença de qualidade. Então, quando você pega essa imagem aqui, imagine que você fosse um recorte, se fosse fazer. Quando eu pego... deixa eu botar o fundo vermelho aqui, né? Também, para ficar igual. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Então, olha a diferença da precisão de recorte. Então, é isso que você tem que ter atenção, porque olha o recorte, é perfeito. Eu consigo encaixar isso em qualquer lugar. Qual das imagens está mais encaixáveis na sua opinião? Qual está se encaixando melhor com o fundo vermelho? É claro que é essa aqui, né? Você vê o contorno, né? Como se fosse uma gota, né? Aqui no caso. É um olho, mas é como se fosse uma gota. Então, você repara que, né, existe um contorno muito perfeito. Então, para recortar uma imagem, o ideal é você fazer isso dentro do Inkscape, como eu mostrei para você. Deixa eu voltar lá para a tela para a gente poder se ver e eu falar com vocês. Pronto, já estou aqui de volta. Então, você conseguiu perceber aí que existe uma diferença muito grande na hora de recortar uma imagem com uma ferramenta bitmap, que é o GIMP. O Photoshop também é a mesma coisa, faz exatamente a mesma coisa. A maioria das pessoas utiliza a própria Photoshop, o próprio GIMP para fazer recorte, porque talvez não conheçam essa técnica. Eu comecei a mexer com GIMP primeiro, também eu não conhecia. Depois que eu conheci o Inkscape, que eu comecei a tentar ver as possibilidades disso. Mas você conseguiu perceber aí por que a forma certa de recortar uma imagem é com uma ferramenta vetorial.